Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vim com um tanque cheio, cheia de amor para dar. E por falar em tanque cheio, vamos falar um pouquinho desse conceito. O que significa o conceito do tanque cheio? Bom, imagine uma caixa d'água, né? Que tanque antes era... Antes as caixas d'água tinham tanque, né? Então imagine uma caixa d'água. Essa caixa está cheia de água e ela consegue soltar água para o restante da casa, para a descarga, para o chuveiro, para a pia. Então imagine que essa é o meu reservatório de amor. Se eu recebo amor, mas não adianta só eu receber, porque às vezes a gente tá pensando, porra, eu dou amor pra essa filha de uma rapariga. E ela não se sente amada porque você tá dando amor pra ela do jeito que você sabe dar. E aí ela não tá recebendo, tentar, tipo, ter um bloqueio aqui, tá? Seus esforços estão sendo em vão. E aí existe esse bloqueio quando o reservatório da pessoa está vazio. Bom, vamos falar sobre o melhor de tudo até agora, hoje é a nossa última aula sobre linguagem de valorização. Eu sei. É legal falar sobre isso, né? Muito legal. A gente se sente amado só de falar. Vixe, se a gente tá no tanque cheio, então, meu Deus, é uma delícia. Olha, deixa eu reposicionar isso daqui um pouquinho. Bora lá. Para algumas pessoas é fácil identificar a sua linguagem do amor. Nem precisa de esforço, nem precisa de nada. Ela já sabe, falou de linguagem de amor, ela já sabe qual é a linguagem dela. Para outras pessoas, porém, é mais difícil, é mais complicado e elas vão precisar aí de uma ajudinha. Para as pessoas, para todo mundo, para as pessoas que têm o tanque, o reservatório de amor muito cheio, ou seja, tá recebendo muito amor, essas pessoas, para elas é mais difícil identificar qual que é a linguagem de valorização dela primária. Por quê? Porque ela recebe muito amor de todas as formas e ela não sabe distinguir qual que ela gosta mais ou como que ela dá amor, tipo, ela não consegue. E a pessoa que tá com um tanque muito vazio, tipo uma pessoa que já tá num relacionamento longo e o relacionamento já acabou faz tempo, mas os dois ainda estão lá porque nem sabe mais por quê, só é apego. Essa pessoa também vai ter dificuldade e também não recebe amor de fora, né, dos familiares e tudo mais. Essa pessoa também vai ter dificuldade de encontrar qual que é a sua linguagem de valorização, porque já tem tempo que ela recebeu, ela já nem lembra mais. Mas aí, o que fazer? Por quê? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em dar amor para outra pessoa na linguagem que ela consegue receber, a gente está falando sobre dar. É dar amor. Por quê? Porque você ama a pessoa e você quer que ela se sinta valorizada. Ou, de repente, você tem interesses por trás disso, como ter uma relação boa com o seu chefe. Eu vejo tantas pessoas reclamando dos chefes. Reclama, mas e o que faz para mudar a relação? Usando as linguagens de valorização, é possível você fazer isso. Chupa, bebê. Mas, enfim, vamos voltar a falar aqui sobre o que a gente estava falando, né? A gente tinha falado sobre o tanque do amor. Gente, me deu um branco aqui, me perdoe. Então, vou retomar aqui pelo meu roteiro. Então, quais são as perguntas? Eu tava falando da importância. Beleza, já me retornei. Então, você tem ali, por que você vai decidir, por que você vai optar amar a pessoa do jeito que ela quer ser amada? Porque você ama ela. E se a gente tá falando de amor, se a gente tá falando de demonstrar amor, é você demonstrar algo que você sente por ela para que ela se sinta bem, certo? Isso é uma escolha. Você decide fazer. Você não faz porque o seu cônjuge tá pedindo, tá te obrigando, tá te reprimindo. Não adianta. Isso só gera frustração. Então, nenhum dos dois pode ficar pedindo, exigindo pro outro. Tem que fazer a sua parte apenas. E a gente vai falar sobre isso com mais detalhes já já. Então, como
fazer para entender a minha linguagem do amor, entendendo toda essa importância de tudo isso aí que eu acabei de falar. Você pode perguntar para si mesmo: o que eu desejo acima de qualquer coisa? O que faz com que eu me sinta amada? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. E anota, né? Vai refletindo, anotando. Porque o anotar, ele ajuda a gente a pensar, a memorizar. Ele é um negócio fenomenal. Você pode se perguntar também o que o seu cônjuge ou alguém faz, o que ela não faz, o que ela fala, o que ela não fala, que te magoa muito. E aí eu vou dar um exemplo do meu marido quando ele era meu namorado. Ele falava coisas muito pesadas. E às vezes, até quando não eram tão pesadas assim, como por exemplo, ele me chamava de... Quando a gente estava discutindo, ele falava assim... Sei lá, se eu não sabia por que ele ficava com raiva de mim. Se eu não sabia, ia perguntar por quê, ele tipo me chamava de dissimulada. Para de ser... Era dissimulada, meu Deus? Era uma coisa parecida. Pra dizer que eu tava me fazendo. E isso me magoava profundamente. Então, coisas que as pessoas fazem, por exemplo, no meu caso, o que eu consigo perceber com isso? Que há grandes chances da minha principal linguagem de valorização ser palavras de afirmação. Porque uma palavra maldita me magoa muito. Ou uma palavra que não foi dita também me magoa muito. Poxa, eu queria tanto que falasse que me ama, a pessoa não fala. Aí você fala, eu te amo, a pessoa, Mas ela ama, ela tá fazendo tudo por você. Ela é atos de serviço, vamos supor. Olhe para trás do seu relacionamento ou dos seus relacionamentos e lembre-se o que mais você pedia pro seu cônjuge e essa pessoa não fazia. E até no momento que você ficava pedindo, era interpretado como se fosse uma crítica, às vezes você criticava mesmo. Você não fala que me ama, você não lava a louça, você não. O que você mais reclamava? O que você mais questionava? Qual que era a sua maior dor? Isso também pode falar da sua linguagem de valorização. O que você faz ou diz para expressar o seu amor? E aí entra nesse lugar. Poxa vida, eu amo meu marido. O que eu faço para demonstrar amor por ele? Honestamente, eu falo. Gente, real, eu sou muito linguagem de valorização, real mesmo. Eu falo, eu fico falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí depois de noite não tem sexo, ele amanhece com a cara feia e fica dizendo que fica refletindo. Como é que diz que ama se não quer transar comigo? Tipo... Enfim. E aí, o que você faz para expressar amor por ele? Então, no meu caso, eu falo. E você? Bom, esse pode ser um indício de que a sua linguagem de valorização seja essa. Ou pode ser também que... Isso, exatamente. Porque foi o jeito que você aprendeu. Por exemplo, atos de serviço. Você aprendeu lá vendo a sua mãe fazer tudo pelo seu pai. Então você faz. Pode ser também. Apesar de que eu, por exemplo, eu cresci com meu pai fazendo tudo por mim e eu continuava sentindo a necessidade de que fizessem tudo por mim também. E aí encontrei o Carlos. Muito bom. Pergunte como seria um cônjuge perfeito, ou uma mãe ou um pai perfeito. Se duas linguagens parecerem normal pra você, tipo, igual eu, por exemplo, palavras de afirmação, desculpa, gente, palavras de afirmação e atos de serviço. Tá tudo bem. Você pode ser bilíngue, não tem problema. Melhor ainda, que aí pode se escolher se a gente vai atacar nesse, se a gente vai atacar naquele outro. Eu falei pra vocês na última aula que meu marido era 5 linguagens de amor e que, ou seja, eu recebia muito, realmente ele faz as 5 por mim. Mas sobre o dar, eu falei assim, eu comentei, é muita responsabilidade pra mim, né? É muita pressão, é muita coisa. No começo era assim, mas é porque eu não entendi a linguagem dele. Ele também achava que a linguagem dele era o toque físico, apesar de que é também, porque ele quer ficar agarrado o tempo inteiro. Mas eu acredito que a maior linguagem de valorização dele
Na verdade, é o toque físico mesmo, que ele quer ficar sendo beijado. E palavras de afirmação também. Então, eu não preciso atender com tudo. Como eu falei na última aula, eu não preciso dar presente, eu não preciso falar, não preciso, sabe, fazer tudo para que ele se sinta amado. Na verdade, eu só preciso escolher uma. Escolhe uma linguagem, descobre qual que é a principal dele, porque vai ter a principal, e foca nela, entendeu? Se tiverem dúvida de qual linguagem parece ser, né, que foi o que eu falei aqui, você também pode fazer, né, por exemplo, se eu quiser testar qual que é a linguagem primária do meu marido, o que eu posso fazer? Ou se eu quiser testar qual que é a linguagem dele, além de todas essas perguntas que eu falei. Uma outra alternativa você pode fazer, por exemplo, você faz por eliminatória. Uma semana você fica só nos atos de serviço, Na outra semana você fica só na linguagem de valorização e aí você anota os resultados, senão você vai esquecer. Quando chegar na última semana, depois de passar 5 semanas, você não vai lembrar. Então, vai anotando. E aí, você vai seguir os... e aí você repara como que vai ser. Qual semana que ele, sabe, que ele ficou mais... Porque quando a gente, é igual eu falei, pensa na caixa de água. Se a minha caixa tá cheia, eu quero transbordar. Eu quero dar amor. Não quero guardar só pra mim. Então, se chegou na semana que seu cônjuge tá todo se babando todo por você, vai lá e dá pra esse seu... Você dá isso pra esse seu... tá. Foi a semana que ele ficou todo babado? Então, você sabe que essa é a linguagem de valorização que ele prefere. A sua linguagem de valorização que ele prefere, não. Porque isso já vem com a gente, né? A gente já nasce com isso. É da sua personalidade mesmo. Durante 3 semanas, façam 3 vezes na semana, durante 3 semanas. Vocês vão perguntar um pro outro. Como é que tá seu tanque de amor? E aí, ele vai enumerar de 0 a 10, sendo que 0 tá totalmente vazio e 10 tá full. E aí, vocês vão conversar sobre isso. Nossa, seu tanque de amor tá 7, amor. O que eu posso fazer para melhorar o seu tanque de amor? Isso vai ajudar vocês, como casal, a descobrirem qual que é a linguagem de amor que vai ali unificar vocês, né? A linguagem dos dois. E outra, vocês fazendo isso 3 vezes por semana, durante 3 semanas, vocês já vão conhecer pra caramba um do outro. E o autoconhecimento, ele é importante nessa jornada, para estarem juntos. Você precisa conhecer ele e você precisa conhecer ela, sabe? Então, façam essa parte. Para descobrir a linguagem do seu cônjuge, você pode fazer... já falei sobre isso. Para descobrir a dos cônjuges do seu parceiro, você faz as mesmas perguntas que você fez pra você, só que você faz pra ele. Então, você vai perguntar pra ele: amor, como que seria a sua esposa perfeita, o seu marido perfeito? Como que seria o seu pai perfeito, a sua mãe perfeita? Então, se é mulher, vai perguntar aí da mãe perfeita. E se é do homem, vai perguntar do pai perfeito. Né? Se você tem um cônjuge homem, como que seria o seu pai perfeito e o seu marido perfeito? E aí, todas aquelas perguntas que a gente já falou. A linguagem do amor de uma pessoa, ela não muda ao longo da vida. Ela nasce com aquela linguagem de amor e ela vai morrer com aquela linguagem de amor. Só que existem alterações. Por quê? Quando a criança é pequena, bebê, por exemplo, a linguagem de amor dela é o toque físico. Aí ela foi criança, né? Uma criança, ela precisa ter a sua linguagem de amor preenchida para nascer um adulto saudável. Se não, pode ser saudável de fisicamente, mas vai ter bloqueios que o impedirão a pessoa de prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu falo de prosperidade em todas as áreas da vida, não só no financeiro. O financeiro é um dos 7, são 7. Então, o financeiro faz parte, mas não é isso. E aí a criança, ela vai querer, sei lá,
Ela vai querer ficar beijando a mãe, vai ficar querendo abraçar. E aí o adolescente, ele já não quer mais isso. O pai já toca aqui, ele já não sai, não. Então você vai dar um abraço, vai dar um beijo ali na frente dos colegas, ele não vai querer. Mas o toque físico continua sendo a necessidade dele. Então o que você precisa? Você só precisa saber identificar qual que é a linguagem de toque físico dele ou de qualquer outra coisa que seja naquele momento, entendeu? E aí isso a gente tá usando o exemplo de toque físico, mas isso se aplica para todas as outras linguagens. A gente tá falando agora num modo amplo, a gente tá falando de todas as linguagens do amor agora, né? E aí existe as 5 linguagens do amor, que é para pais que tem crianças ou adolescentes. Existe o livro, a gente tá abordando aqui, o livro que eu trouxe para vocês foi as 5 linguagens do amor. De repente, como eu tô falando por um público misto, que tem mais gente solteira, na verdade, do que se relacionando, eu poderia ter trago com base no livro para solteiros. Mas eu só fiquei sabendo desse livro hoje, terminando de ler o livro As 5 Linguagens do Amor, que eu já tinha lido antes no passado, mas eu não lembrava. Mas existe o livro As 5 Linguagens do Amor para solteiros, para aprender como lidar em todas as relações. Então esse livro é excelente para todo mundo, seja casado ou seja solteiro. Mas se a pessoa ser casada, o de casal serve, porque aprendendo com o marido, acabou. Aprende com todo mundo. Temos também as 5 linguagens do amor, que é para criança, e as 5 linguagens do amor para adolescente, para o pai saber como lidar ali com cada fase e tudo mais. E tem também as 5 linguagens do amor para o homem, que é a mesma coisa das 5 linguagens do amor do casal, só que com uma linguagem diferente e tudo mais, falando diretamente para o homem. E às vezes o homem, sabendo que existem 5 linguagens do amor para o homem, ele vai ficar mais interessado em ler, vai ficar mais tranquilo para ler isso. As 5 linguagens do amor também é algo validado universalmente. É um best-seller em eu não sei quantos países. Se eu chutar, eu posso chutar errado muito feio, mas vamos colocar assim 27 países, tipo, em vários países ele é best-seller. Então é algo que funciona. Agora, não posso dizer para você que os mesmos tipos de toque, por exemplo, que você vai usar numa brasileira, você vai usar numa francesa. Então, o Brasil para a França é um pouquinho diferente, mas não no conceito do toque físico, no sentido de como que esse toque físico vai ser feito, né? Com que velocidade, com quanto tempo de relacionamento, né? Linguagem de palavras de afirmação. Às vezes vai ser um eu te amo uma vez por mês lá na França, enquanto aqui no Brasil é eu te amo toda hora, né? Então tem essa diferença. Amar, como eu já falei, é uma escolha. Então fazer tudo isso é uma escolha. E aí como que encher o tanque de amor de outra pessoa? Como que você vai conseguir encher o tanque de amor de outra pessoa? Um minutinho, preciso de água. Tudo bem, a gente já entendeu. Não entendia antes por que eu tinha que encher o tanque lá da outra pessoa, mas eu já entendi agora. Se você quer que os... Não, eu vou falar isso um pouco mais lá na frente. Então, como encher o tanque de amor de outra pessoa? Se você está cheio de mágoas, cheio de dores do passado, não conseguiu perdoar, fazer algo que não é natural para você, para dar amor para uma outra pessoa, é desconfortável. Só que você precisa se lembrar que você não tá fazendo isso pra você. Você tá escolhendo, você tá tomando uma decisão de fazer isso para outra pessoa, para que ela se sinta amada. Por quê? Porque você ama ela. Como que vai funcionar? Bom, as coisas só funcionam quando os dois querem. Então precisa os dois estarem dispostos a um corresponder à linguagem do amor do outro. Mas aí é que tá o pulo do gato. Vou terminar o meu casamento porque eu tô fazendo aqui a linguagem de amor do meu marido e ele tá cagando. Não é bem assim, bebê. Se só um tiver disposto, se só um dos dois tiver
fazendo ali, o que que eu faço, então? Bom, aí você vai ter que analisar até que ponto que vale a pena tentar, né? Tipo, eu vou ser sincera, quando eu decidi, eu tinha 9 anos de relacionamento com o meu marido, tinha 9 anos de namoro. Quando eu decidi casar com ele, foi com o sentimento de, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que tá não dá mais pra ficar. Eu vou casar com ele, porque a gente vai pra mesma casa, ou a gente se mata, ou a gente termina. Então, eu tinha esse pensamento, eu não casei muito com o pensamento de, ai, vou viver feliz pra sempre. Não, eu casei com o pensamento de que poderia acabar. Mas eu precisei fazer alguma coisa, tipo, tava insuportável, já tava no limite. Então, se você tá já no seu limite, você precisa pensar. Tô no meu limite, já deu, tchau, acabou? Ou, que tanto que você aguenta, que tanto que vale a pena, né? Que tanto que essa pessoa é importante na sua vida, na sua história. Entendendo que amor é amor, paixão é paixão. Paixão acabou, mas o amor continua, é só saber. Então, se você acha que ainda tem solução, e digo que o meu teve, tá? E digo que o meu teve. Casei sob essas condições. Saí de um relacionamento, no começo, tóxico. E hoje eu vivo o relacionamento dos meus sonhos. Só que a mudança, ela tem que começar por alguém. Quando os dois estão aqui, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Quem tem que mudar é você, quem tem que mudar é você, quem tem que mudar é você, quem tem que mudar. Quando os dois estão na acusação, o relacionamento, ele vai acabar. Ele vai morrer. De alguma forma. Ou vai haver separação, ou vai haver traição, ou vai haver silêncio. Cada um pro seu lado, só se fala criticando um outro. Não tem amor nessa relação. O relacionamento morreu, acabou. Então, se o conhecimento tá chegando pra você, não é pro seu cônjuge, o que a gente faz? Ah, isso é muito comum. O que a gente faz? O que eu fiz quando eu li o livro As 5 Linguagens do Amor a primeira vez? Eu mandei pro Carlos. Pra ele ler As 5 Linguagens do Amor e pra ele aprender e fazer pra mim, em vez de eu fazer. Bom, no meu caso funcionou, mas não sei se você vai ter a mesma sorte que eu. Então, você vai fazer essa análise, ver se vale a pena. E aí, o que você vai fazer? Você vai lá e pergunta, você vai lá e conversa com o seu cônjuge. Fala pra ele bem assim, olha só. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer você se sentir amado. Eu quero te dar isso. Porque eu te amo e eu quero que você se sinta amado. O que eu posso fazer para que você se sinta amado? Você vai perguntar para ele. E aí ele vai dizer. E aí você vai fazer. Vai ser difícil no começo, porque você vai estar saindo da sua zona de conforto, você vai estar fazendo uma coisa pela outra pessoa. Imagine, por exemplo, o ato sexual. Vamos dizer que é o ato sexual ali que ele quer transar uma vez por semana. Um casal que já não transa, que transou nos últimos 6 meses, 1 ou 2 vezes. Aí a mulher tem que ir lá transar com um cara que só xinga ela. Que mulher que consegue transar com um cara que só fala? Não dá. E aí você precisa fazer. É difícil, mas é uma escolha que você faz para que a outra pessoa se sinta amada. Então, não é muito fácil, mas você vai fazer. E vai fazer com sinceridade. Quando você for falar lá com o seu cônjuge, for falar que você for fazer isso, você mostra pra ele que você tá sendo sincero, que a sua oferta tá sendo pura, que você quer realmente mudar. Ele vai saber que alguma coisa vai acontecer. E aí, você vai ali fazendo um acompanhamento de mês em mês, perguntando pra ele, como é que tá o seu tanque? E aí ele vai falar, de 0 a 10, como é que tá? Vai ter ocasião, pode acontecer, dele te responder com desprezo, com sarcasmo, falar uma coisa negativa, mas não desista. Continue persistindo aí e um momento você vai escutar algo positivo.
Quando você escutar esse algo positivo, você vai saber que os seus esforços estão dando certo e aí você já vai e pede uma coisinha pra você, alinhada com a sua linguagem de valorização. Então você fala, queria que você lavasse a louça do jantar sexta-feira, pode ser? Pede uma coisa simples. Simples, não vai pensar, nossa, eu tô fazendo, tô igual a escravizaura aqui, fazendo um monte de coisa pra ele dentro de casa. Eu vou pedir só pra ele lavar a louça do jantar? Ah, não, vai sim, faz isso aí. E aí, aos poucos, a caixa, o tanque de amor dele vai se enchendo. E aí, o que acontece? Ele começa a transbordar. E aí, ele começa a fazer o que você tá pedindo pra ele. Aí você vai aumentando os pedidos, aí ele vai começando a fazer. Aos poucos, ele vai se interessar em fazer por você. De vez em quando eu me sinto muito amada, tipo assim, topada. Igual esses dias, acho que foi antes de ontem. O Carlos, tipo, fez café da manhã, trouxe café da manhã na cama pra mim, fez café da manhã pra minha mãe, fala coisas bonitinhas ao longo do dia, me traz um chocolate quando chega do trabalho. A gente fica agarradinha. E depois ele tava na cozinha fazendo jantar, eu fui lá, abracei ele por trás e perguntei, como que tá o seu tanque de amor? O que eu posso fazer pra você se sentir amado? Então, quando você vai recebendo, você quer dar. E isso vai acontecer também. Caso não dê certo, deixa eu encontrar aqui no meu roteiro. Se não der certo, possa ser que o seu cônjuge já esteja apaixonado por outra pessoa. E aí é tarde demais. Ou se o casamento tiver muito hostil, né? Tiver muito pesado. Aí pode acontecer aquela situação de ele achar que você tá fazendo isso só pra manipular ele. E aí ele vai passar o primeiro mês, né? Vai passar um tempo, ele vai ficar vai continuar hostil, vai ficar, enfim. Não tá receptível. Aí você pode pensar em desistir, mas não desista, porque senão ele só vai comprovar, tá vendo? Tava tentando me manipular, não conseguiu? Olha aí, acabou. Cadê? Ela não falou pra mim que ia fazer diferente? Não tô vendo. E estabeleça metas. Você vai ficar fazendo isso a vida toda? Não. Você já fez aquela sua análise lá. Poxa, vale a pena ou não vale? Aí você vai pra segunda análise. Vale a pena por quanto tempo? Cara, vou tentar 6 meses, vou tentar 9, vou tentar 1 ano. Se depois de 1 ano, se depois do prazo que você colocou, que você definiu, que você era capaz de aguentar, não deu certo, você vai sair muito bem consigo mesmo, sabendo que você fez tudo que você podia fazer pra salvar o relacionamento. Tipo, pode ser qualquer coisa, culpa de qualquer coisa, sua culpa não é. Então, isso não vai te seguir. Essa dúvida que tá, não sei se termina, não sei se fica, não sei se termina, não sei se fica, não sei se termina, não sei se... Não vai ter. Você vai sair, já fiz de tudo, acabou, tchau, sacode a poeira, bye, bye. E aí, sobre essa questão, né, de já estar apaixonado por outra pessoa, se você está no lado da que tá apaixonada pela outra pessoa, né, já até rolou traição e tudo mais, bom, o contato físico é um elo de amor muito, muito importante, né? Se o relacionamento não é um relacionamento aberto, que tá tudo bem também, cada um é livre para ter o relacionamento que quer. Mas se tem todos os casamentos em todas as sociedades do mundo tem um momento ali público para demonstrar que o casamento foi realizado e tem o ato sexual. Então, é uma coisa que o casal precisa entender. Jéssica, depois que traiu já era. Não, aí vai depender do casal, do que os dois estão dispostos a fazer para continuar com o casamento, né? Mas a paixão é perigosa. Por quê? Porque você vai se apaixonar por outra pessoa quando o seu tanque de amor estiver muito vazio. Aí, o que você receber de outra pessoa que faz você se sentir amado, você tá sentindo, minha mulher não me ama, minha mulher não me ama, minha mulher não me ama, minha mulher não me ama. Aí você encontra amor de outra pessoa, sei lá, de repente no seu trabalho, uma secretária. Ela te traz cafezinho, ela prepara os seus memorandos, ela não sei o quê. Você vai ficar apaixonado por ela. Porque você vai sentir que ela te ama. Seu tanque de amor vai, ó,
meio que você sente que ela te ama, entendeu? Só que a paixão, ela dura pouco, ela pode durar ali até uns 2 anos. Todas as vezes que você se relaciona com alguém, pra você se relacionar com alguém, você passa pelo período da paixão, que é o começo, né? E aí as coisas que a pessoa fazem com que a gente se sinta amado. Só que depois a gente junta, aí não faz com tanta frequência, não é mais a mesma coisa, enfim. Então tem que ter muito cuidado com isso daí. E tem que entender também o que foi que aconteceu. Poxa, houve traição porque meu tanque era pra trair, mas enfim. Coisa do casal. E por que, pra finalizar essa aula, eu quero falar sobre por que a linguagem do amor, por que esse descoberto que esse cara fez sobre as 5 linguagens do amor, por que é tão eficiente, por que funciona tanto, por que é best-seller em tantos países. O ser humano, todo ser humano, ele tem a necessidade de ser apreciado. Todo ser humano tem a necessidade de conquistar. Todo ser humano tem a necessidade de sucesso. Porque ele tem necessidade de dar um significado para a vida. É uma necessidade que vem no ser humano, é de fábrica. Quando você se sente amada por outra pessoa, você sente que você vale alguma coisa. E aí você sente que você tem um valor pelo mundo. Isso afeta diretamente em todas as outras áreas da sua vida. Então, se você tá indo mal no relacionamento, é uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Sorte no amor, azar no jogo, isso é um mito muito grande. Porque se você não tem sorte no amor, você não tem sorte em mais nada. Vai estar tudo... Vai estar tudo... Agora, se o seu amor está alinhado, e eu não tô falando de paixão e também nem de relacionamentos tóxicos, tô falando de um relacionamento alinhado. Todas as outras áreas da sua vida se alinham também. Você joga melhor, você aposta, não tô brincando, não aposta não. Mas se precisar, você aposta melhor, tudo flui melhor. Então, aquela coisa que eu falei, né, quando o relacionamento flui com o cônjuge ali, ela passa a fluir com todas as outras pessoas. Então, e você dando, né, também, você dando o seu amor, você recebe o seu amor. Independente de que seja com seu parceiro ou não, isso vem pra você, isso volta pra você. Então, independente de como você trata uma pessoa no ônibus, na padaria, independente de como você trata qualquer pessoa, né, seu chefe, que eu tenho falado muito, seus colegas de trabalho, isso vai voltar pra você, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse conteúdo. Na semana que vem, nós começamos... Na semana que vem, não, essa semana ainda a gente já começa com outro conteúdo. Vamos falar mais... vamos continuar falando sobre identidade, né, sobre se conhecer, sobre autoconhecimento. E nós vamos falar sobre valores, forças pessoais e vamos também falar sobre a janela de Ohara e declaração de identidade. Então vamos falar aí sobre isso terça, quarta, quinta e sexta. Então, te vejo amanhã. Um beijo e até!